Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe poderosamente. Saiba que você é uma bênção. Estamos nessa terra para tocar a bênção na terra. E que esse vídeo abençoe a sua vida, a sua fé, seu ministério e faça você ter esperança. Um vídeo anterior eu falei sobre a fé, a esperança e o amor. Que muitos perdem a fé, não podem perder a esperança e nunca desistir do amor. E nesse vídeo eu vou falar o como manter a esperança acesa no coração. Em Jeremias 3, 21, aliás, Lamentações de Jeremias, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz: Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Então, a única forma da esperança vir e permanecer é quando nós alimentamos a nossa mente, a nossa memória com aquilo que é bom. Com palavras, com sentimentos, com ações. Mas quando a gente traz à memória até aquilo que aconteceu no passado de bom, a gente alimenta. Porque, mais uma vez, eu vou dar o exemplo do caso de Jó. Como que um homem que perdeu tudo, e a própria esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o emprego, praticamente ele virou um mendigo à beira da morte, com uma doença incurável. Como que um homem nesse estado, nessa condição, ele não perde a esperança. Ele se agarra contra a esperança, até a esperança não estava a seu favor, mas ele se agarrou a ela mesmo assim. Como que ele se agarra à esperança, ao ponto de Deus restituir 10 vezes mais tudo que ele perdeu? É porque, com certeza, ele trouxe à memória aquilo que poderia lhe trazer esperança. Ele não ficava pensando na morte dos filhos, mas no nascimento, nos dias felizes que eles estavam vivos. Ele não trazia à memória a dor e a tristeza deles não estarem mais, mas trazia a memória e agradecia a Deus o tempo que eles estavam, o tempo que Deus permitiu estar com ele. Então, Jó, ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. Isso na família, quando perdeu os filhos, a esposa. Na vida financeira, quando perdeu tudo que tinha. Ele trazia à memória a época boa. Entende? Ele trazia à memória aquilo que era bom. E alimentava a esperança daquilo um dia poder retornar. Então hoje é comum nós trazermos à memória aquilo que nos feriu, quem nos traiu, nos machucou, nos entristeceu. É comum nós trazermos à memória, muitas das vezes, uma realidade que a gente não quer viver, não quer estar, mas a gente não traz à memória a palavra de Deus. A gente não traz à memória aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez. E talvez hoje não esteja fazendo mais. Aquilo que Deus deu, que talvez Ele mesmo permitiu que se fosse. Assim, Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó, mesmo sem entender e sem ter nenhuma explicação, Jó trazia à memória aquilo que lhe fazia ter esperança.
Deus lembrava da época que ele era agraciado com as bênçãos, com a fartura, com a presença dos filhos, da esposa, dos servos. Deus lembrava e era grato a tudo que ele tinha vivido. Não aceitava o presente. Não aceitava o presente, aquela condição, aquela situação de perda. Não aceitava. Mas em nenhum momento ignorava aquilo que Deus tinha feito na vida dele. A oportunidade de viver, a oportunidade de constituir uma família, de ter filho, de enriquecer. Ele não esqueceu aquilo que trazia a oportunidade de esperança. Jó trazia à memória coisas boas e ignorava aquilo de ruim. Jó ignorava o que estava diante dos olhos dele. Jó ignorava e não aceitava a condição dele. Jó não queria aceitar de jeito nenhum, porque ele não trazia memória e nem permitia que ficasse na memória as coisas ruins. Mas assim como Jeremias disse, ele agia. Trazia à memória dele as coisas boas. Então, meu amigo, traga as memórias daquilo que Deus te fez de bom, talvez no passado. No passado. Mas Deus quer que você traga à memória o que Ele fez no passado, que Ele pode fazer hoje. Ele pode. E Ele pode fazer 10 vezes mais, muitas vezes mais do que Ele fez no passado, se hoje você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Se hoje você trazer para o seu coração a esperança. E junto com a esperança vem o amor. Junto com o amor, a fé. E traz tudo de bom. Junto com a memória daquilo que é bom, vem a gratidão. E esses pensamentos vão virar sentimentos. Esses sentimentos vão virar ações, reações. E a sua vida, ela vai mudar. Então traga à memória aquilo que pode te dar esperança. São muitas as pessoas e o mal, o diabo, o inimigo, seja lá qual nome você queira dar, ele só quer trazer à nossa memória aquilo que é ruim. Ele quer trazer ódio, mágoa, malícia, rancor, tristeza, angústia. Ele quer trazer, usando pessoas, palavras negativas, pessimistas, destrutivas. Ele quer trazer à nossa memória tudo de ruim que aconteceu e não quer trazer à nossa memória a palavra de Deus que nos garante o que pode de bom acontecer. Aí você diz, mas nunca aconteceu nada de bom. Existe uma coisa de bom que aconteceu. Por mais que desde quando a pessoa tem como viva e existente, né, nessa terra, por mais que aconteça tudo de ruim, só tem uma coisa de bom: a vida. Deus deu a vida. Deus deu a vida, deu a oportunidade de você mudar a sua realidade, a oportunidade de você mudar. Mas não tem como se não mudar a mente, se não trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, busque em Deus, busque na palavra, busque nos livros, busque em quem já venceu, busque em Jesus, na palavra de Deus, aquilo que vai te trazer esperança. Então, se Jó, ele conseguiu,
nós também podemos conseguir. Você também pode conseguir. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Você está ouvindo uma palavra hoje. Uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra dizendo que tem jeito para você, uma palavra dizendo que você nasceu para ser feliz, para vencer, para conquistar, que você é filho de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus que precisa ser refletida, primeiro para você mesmo ver, e depois para o mundo ver quem você verdadeiramente é. Você não nasceu para continuar sofrendo, gemendo. Você não nasceu para continuar perdendo. Você não nasceu para continuar assim. Jó, ele alimentava isso dentro dele. Imagine uma pessoa. A pior coisa que tem é você ter experimentado algo de bom. A pior coisa que tem é você ter tido tudo do bom e do melhor. A pior coisa que tem é você ter tido uma família unida e tudo se perder. Tudo sem motivo e sem razão. Jó, ele não plantou a maldição. Entende? Muitas das vezes nós, com os nossos erros, com as nossas falhas, muitas das vezes nós, com a nossa desobediência, com o nosso coração duro, nós plantamos o mal que muitas das vezes estamos colhendo. Mas Jó, não, Jó era reto. Jó era reto, era justo, era temente a Deus. E Deus permitiu que ele perdesse tudo. E a gente, não sendo justo diante de Deus, não sendo reto diante dele, e muitas das vezes não temendo a palavra, não colocando a palavra dele em prática, a gente perde. A gente não entende, mas a gente perde. E nós já se desesperamos, nós já perdemos a esperança, nós já queremos desistir, porque a gente não traz à nossa memória aquilo que pode nos trazer a esperança, pode nos trazer ânimo, pode nos trazer força para nós vencermos. Então, meu amigo, se fortaleça, creia que Deus é contigo, traga a esperança aquilo que é bom. Entende? Porque Deus é justo. Deus é justo. E Jó sabia disso. Em nenhum momento Jó, mesmo sofrendo injustiça, mesmo tendo o direito de blasfemar contra Deus, de se voltar contra Deus, mesmo tendo o direito de se revoltar, de fazer o que a esposa dele disse, amaldiçoe-se Deus e morre, mesmo ele tendo esse direito, ele abriu mão. Jó abriu mão do direito dele. Sabe? E quantas das vezes nós queremos ter direito? Nós queremos que Deus faça do jeito dele, do modo dele. Nós queremos que Deus faça simplesmente porque a gente precisa. Nós queremos que Deus se rebaixe a gente e nos atenda e nos atende na hora que a gente quer. Mas a gente não consegue enxergar que a única coisa que Deus quer, que o Espírito Santo quer, é que a gente ande com Ele. Assim como Jó andou,
Jó em meio à dor, Jó em meio à perca, mesmo sem merecer. Ele teve coragem de falar, ele teve coragem. E Deus deixou isso escrito para toda a eternidade através da Bíblia. Ele teve coragem de falar nu: eu vim para essa terra. E nu, se Deus quiser e permitir, eu voltarei. Porque a esperança de Jó não estava nesse mundo. A esperança de Jó não estava na família. A esperança de Jó não estava nos filhos, não estava na esposa. A esperança de Jó não estava no dinheiro. A esperança de Jó estava na eternidade. A esperança de Jó estava na eternidade. Estava em Deus. E isso fez Jó andar com Deus. Ao ponto de Jó chegar e falar assim, depois você lê o livro de Jó, lá você fica revoltado lendo aquilo, você fica com raiva de Deus, você não entende no início, mas no fim você entende. Mas depois de tudo, de Jó ser desprezado, humilhado, caluniado, até pelos amigos, desprezado, Jó não desprezou Deus. Jó não abandonou Deus. Apesar de, aparentemente, Deus ter abandonado ele. Então tem momentos que Deus vai silenciar. Tem momentos na nossa vida que Deus vai se calar, que a gente vai orar. E não quer dizer que Ele não esteja ouvindo, e nem muito menos Ele vai responder. Ele quer que a gente o persiga e a gente ande com Ele. Assim Jó fez. Jó permaneceu, perseverou. E em meio à dor, Jó andou com Deus. Ao ponto que Jó disse: eu choro, pessoal, não é de tristeza, não, é de alegria. É emocionado de ver o quanto que eu tenho que aprender, o quanto que eu tenho que crescer ainda. Comparado com a fé de Jó e de grandes homens do passado. Então, Jó, ele disse: antes eu só ouvia falar de Deus. Hoje eu o conheço face a face. Essa é a vontade de Deus. Que não somente você ouça falar dele. Que não somente você ouça Deus através da boca das pessoas. Do pastor, do bispo, do obreiro, da minha ou da sua própria boca. Deus não quer que somente você fale dele, você ouça dele através desse meio. Deus quer fazer você enxergar ele em você. Deus quer que você ande com ele. Aonde você estiver, não importa, seja em meio à dor, não importa se seja na bonança, desde que você esteja com ele, sabendo que ele cuida de você. Assim a palavra de Deus nos mostra, aonde quem não negou, Sadraque, Mesaque e Abednego, não negaram a fé, não negaram a Deus. Você imagina você ser queimado vivo e você
dizer, se Deus quiser nos livrar, nos livre, se não, que nos jogue nas fornalhas. Em meio à fornalha havia um quarto homem. Então não importa a fornalha que você está, não importa a fornalha que disseram que vão te jogar, não negue a Deus. Não negue. Entende? Porque Deus tem poder de restituir. Abraão creu nisso. A todo momento Deus prova a nossa fé. A todo momento Deus testa o nosso coração. A todo momento, meu amigo, meu irmão. Deus pediu para Abraão o único filho. E às vezes a única coisa que Deus quer de você é que você pare com os maus hábitos. É que você pare de alimentar os maus pensamentos. É que você limpe o seu coração. Talvez a única coisa que Deus quer que você é que você faça novas amizades, que você mude de ambiente, que você pare de falar palavras tóxicas. Sabe, a única coisa que Deus quer que você faça é você reconhecer que sozinho você não consegue. Entende? Então, se humilhe diante de Deus. Aceite esse amor que é incondicional. Você tem todo o direito, como servo, como amigo, como filho, como criatura. Você tem todo o direito de reclamar. Sabe? Tem o direito de reclamar, de questionar. Assim como Jó questionou. Jó reclamou. Mas em nenhum momento Jó afrontou a Deus. Em nenhum momento Jó desacreditou de Deus. Em nenhum momento Jó abriu mão de ser fiel a Deus. Jó reclamou. Jó pode ter murmurou diante de tanta dor. Mas Jó questionou tanto a Deus, Jó fez tanta pergunta para Deus, porque ele não entendia o que ele estava passando. Jó questionou, mas em nenhum momento Jó se voltou contra Deus. Jó afrontou a Deus, tentou humilhar. Não. E mesmo se isso aconteceu, mesmo se isso um dia você fez ou esteja até fazendo, Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não leva em consideração. Basta você abrir o seu coração. Basta você permitir que Ele entre. E você se sentir amado, amada, ao ponto de decidir não afrontar mais. Não querer entender as coisas antes do tempo. Não querer entender as coisas que não tem como. Não tem como entender os problemas que eu passo hoje. Não tem como eu entender as coisas que surgem, os problemas, as dificuldades. Eu não entendo. Quando as pessoas falam, mas porque eu sou justo, eu sou bom. Eu não sei, meu amigo. Não acontece só coisa boa na minha vida, não. Acontece coisa ruim, às vezes, quando eu não espero. Mas eu não estou aqui para entender. Eu não estou aqui para entender. Eu não quero saber, não. De uma coisa eu sei. Eu vou vencer isso. Vai passar. Deus é comigo. Eu não abro mão dele.
E assim como Jó disse, nu eu nasci, e nu eu vou, se Deus quiser que eu volte, eu voltarei, mas eu não vou abrir mão de nada do que Ele prometeu, eu não vou abrir mão de nada. Eu não vou abrir mão dele, eu não vou abrir mão da eternidade. Entende? De um coração limpo de verdade. Então limpa o seu coração, meu irmão. Se agarre com a palavra, se agarre com Deus. Porque vai passar. Tem coisas que o tempo vai explicar. Tem coisas que o tempo vai curar as feridas. O tempo vai cicatrizar as feridas, vai cauterizar a dor, vai transformar aquilo que era para te destruir, aquilo que era para te matar, aquilo que era para fazer você desistir, em testemunho, em honra, em glória para Deus, para que fique reconhecido que de fato Jesus morreu na cruz, para que aquele que nele crê, né, mesmo morto, ele vai ressuscitar. Então, não importa se morreu, se está morto, Deus vai ressuscitar. Deus fez ressuscitar, Deus fez renascer 10 vezes mais tudo na vida de Jó. Deus fez e faz e continua fazendo hoje isso na vida daqueles que creem. O que não falta é testemunho. Mas o problema, sabe qual é o problema, meu amigo? A gente não quer ver testemunho. A gente não quer ficar vendo testemunho. A gente não quer somente ver Deus na vida dos outros. A gente quer ver Deus na nossa vida. Mas para a gente ver Deus na nossa vida, nós temos que passar pelos nossos desertos. Nós temos que enfrentar as nossas dores. Nós temos que suportar a agonia, a angústia da perda. Nós temos que vencer a nós mesmos. Assim como Jó venceu a ele mesmo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego venceram a si mesmo. Assim como Davi venceu a si mesmo. Mesmo pecando, mesmo sendo assassino, Davi, muita gente não fala, né? Que Davi, ele foi um assassino, matou para se prostituir. Ele errou, ele pecou. Mas Davi não desistiu da misericórdia, da eternidade, não desistiu de Deus. Pelo contrário, ele assumiu o erro de verdade, rasgou as vestes, confessou o que tinha feito, pagou pelo que ele fez. Mas não abriu mão de Deus, ao ponto de se tornar um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não erra, não é um homem que não peca, não é um homem que não falha, não é um homem que só vence. Não. Apesar de Davi nunca ter perdido uma batalha na guerra, ele perdeu uma batalha com ele mesmo, aonde ele cometeu algo que ele nunca queria cometer. Mas ele deu a volta por cima. Entende? Então, se agarre à palavra de Deus. Se agarre àquilo que te vai trazer esperança. Traga à sua memória aquilo que vai te trazer esperança. E não há nada nessa terra maior que traga esperança do que a palavra de Deus. Do que a palavra de Deus. Do que você está lendo a Bíblia. Do que você está ouvindo hino. Do que você está ouvindo pregações. Do que você está observando a vida de
pessoas que estão colocando os princípios bíblicos em prática, sem olhar para os erros, sem olhar para as falhas, sem olhar para os pecados, mas olhar para os acertos, porque nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Erro não traz esperança, pecado não traz esperança, perda não traz esperança, falha não traz esperança. Então não foque, não olhe para isso. Aprenda com tudo isso. Aprenda, mas não traga à memória, porque isso não traz esperança. Pecado não traz esperança, pecado traz culpa, condenação. Não olhe para os seus pecados. Creia que Jesus já levou todos na cruz. Traga isso à memória. Você trazendo isso à memória, você vai estar pensando como Deus. Você vai estar agindo como um homem de Deus. E daqui a pouco você vai estar vivendo como um homem de Deus. Assim como está escrito, como um príncipe. Porque é isso que você é nessa terra. Você é um príncipe. Mas o teu reinado não é esse mundo. Você é um príncipe. Não desse reino, não desse mundo. Você é um príncipe do reino de Deus. Da eternidade. Você é uma princesa onde nasceu para reinar, para governar. Primeiro sobre si. Primeiro sobre sua mente. Depois sobre o seu coração, e depois sobre as suas ações e reações mediante a tudo que Deus permitir chegar diante de ti. Então seja forte, porque você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa luta. Não é só você que perdeu. Não é só você que sofreu, que sofre, que está sofrendo. Não. Em todo lugar, e talvez até do lado de você, tem uma pessoa que perdeu muito mais. Cabe a nós decidirmos olhar para aquilo que nos traz esperança. Trarei à memória aquilo que me traz esperança. Amém? Então, que essas palavras, não só palavras, mas espírito, porque não é palavra, é espírito. Agora, dentro de você tem uma semente, tem uma luz, tem um espírito de luz, aonde vai te guiar, aonde vai te fortalecer, aonde vai te consolar, aonde vai te capacitar para você dar a volta por cima e reconquistar tudo aquilo que você perdeu. Em nome do Senhor Jesus. Tá ligado? Então Deus te abençoe. Independente da sua religião, da sua denominação, do seu credo, não importa. Não importa. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para alguém que talvez esteja passando por uma situação semelhante à sua, né? Ou pior, ou para aqueles que você deseja que não passe, que não vive o que você está vivendo, para que eles, quando o dia mal vier, eles venham estar prontos, preparados na fé, para andar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, eu desejo que você ande com Deus todos os dias. Eu desejo de verdade que você viva, encontre a eternidade. Que você viva já na eternidade aqui na terra. Deus te abençoe e vamos tocar a bênção nessa terra em nome de Jesus. Forte abraço. Até o próximo vídeo.